porque ficou um pouco difícil, acho que o pessoal chegou meio tarde, né? Então, primeiramente, muito bem-vindos. Bom, pessoal ali, vamos começar? Vamos lá? Bom, muito bem-vindos. Em nome do CEBEDES, eu agradeço a presença de cada um aqui, de todos vocês. Eu acho que todos aqui conhecem bem o CEBEDES, né? O Conselho Empresarial Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável. Esse é um evento chamado Quebrando Muros. Este evento começou há uns 2 anos, 3 anos, em que a gente tentou falar de temas que não fossem só voltados para a área de sustentabilidade das empresas. Então, ele começou antes com um webinar, na verdade, era só voltado para empresas associadas, e no ano passado, no final do ano passado, na câmara temática de comunicação, a gente recebeu uma provocação de abrir, de quebrar muros para fora das empresas. Então, além de vocês aqui, eu agradeço também, a gente está se transmitindo online essa apresentação, e então o pessoal na rede social nossa, no Facebook, está acompanhando também esse evento hoje. Bom, a gente vai falar hoje de Agricultura 4.0, tema mais atual impossível, né? O CEBEDES tem a Câmara Temática de Clima e também tem a Câmara Temática de Biodiversidade. Eu acho que esse tema já perpassa as duas, mas além disso a gente tem um programa chamado Inteligência Agroclimática. A agricultura, acho que hoje é o grande paradoxo, né? Assim como, além de ela ser um dos maiores emissores, né, de gases de efeito estufa, ela também é a mais vulnerável às mudanças climáticas. Então, vamos ouvir um pouquinho assim, sobre o que tem de novas tecnologias, o que pode ser feito aí para reduzir as emissões. A gente está lançando hoje uma publicação chamada Agricultura 4.0, que já está no site disponível para download. A gente também, desculpa gente, eu acabei não agradecendo a nossa patrocinadora Bayer. A gente, é muito recado para dar. Além da publicação de Agricultura 4.0, por uma coincidência do destino, a gente também está lançando no mesmo dia, e exatamente agora, uma outra publicação, um compromisso para a biodiversidade. Já temos 12 empresas assinando esse compromisso, são 9 metas para até 2030, né? 2030, e o Henrique, que é o coordenador da Câmara Temática de Biodiversidade, ele está lá nesse momento, mas ele deixou gravado um recado para vocês aqui sobre esse compromisso e para trazer mais empresas para assinarem também com a gente. Toca ali um recado. Desculpa, esqueci do patrocínio. Olá pessoal, hoje o CEBEDES também está aqui no Rio de Janeiro, lançando um compromisso empresarial para a biodiversidade. Ele é aberto a associados ou não ao CEBEDES e já contamos com 12 empresas signatárias. Saiba mais em cebedes.org. Bom, vamos parar de enrolar aqui, que acho que o pessoal também já está na rede social, já está querendo saber um pouco mais. Eu vou chamar a Alessandra Fajardo, que ela é diretora de estratégia de agricultura e meio ambiente da Bayer para a América Latina. Ela vai conversar um pouquinho com a gente antes do nosso debate. Obrigada, Alessandra. Bom, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer e um privilégio de poder falar sobre esse tema aqui. Um tempo atrás, o IBOP fez... Vou começar com essa pesquisa. Um tempo atrás, o IBOP fez uma pesquisa na cidade de São Paulo, perguntando para as pessoas se elas tinham ciência e inovação no dia a dia. Mais de 80% das pessoas falaram sim, no meu dia a dia tem ciência e inovação. Quando eles perguntaram onde ela havia, né, onde existia, apenas 23% falaram que tinha ciência ou inovação na produção de alimentos. Por que eu trago isso? Né? Porque a gente tem essa percepção que a gente não tem tecnologia na agricultura. Né? E o painel de hoje ele vai justamente mostrar o contrário. E aqui a gente falou do paradoxo, né? Mas quanto mais a gente adota a tecnologia, mais a gente consegue, a gente é mais capaz de lidar com esse paradoxo da produção de alimentos e da preservação. Né? A gente acredita, né, que a agricultura 4.0 vai ajudar nessa manutenção da biodiversidade, seja através da redução dos gases de efeito estufa, seja através da redução do impacto ambiental, seja através do menor uso da terra, né, através de produtos mais ou de produtividades maiores, ou até através da segurança alimentar. Né?
A gente tem um leque aí de benefícios de agricultura, da agricultura 4.0 que pode trazer para esse processo. A Bayer, ela quer e está parte disso. Nossos compromissos de sustentabilidade levam em consideração todos esses temas e estão bem costurados em cima desse impacto e dessa necessidade de transformação. E aí, quem sabe, né, a agricultura tem um papel um pouco mais incisivo e é percebida como um agente transformador desse processo. Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui. A gente gosta muito de ter patrocinado esse processo, até para tentar, de uma certa forma, mudar a percepção de toda a ciência, tecnologia e inovação que é feita no agro. Obrigada. Agora eu vou chamar os panelistas. Falei rápido. Muito rápido, eu fui lá fazer foto sua. Obrigada, Alessandra. Vou chamar os panelistas para a gente começar o debate agora. O coordenador técnico da Câmara de Temática de Água, na verdade, o coordenador do programa de Inteligência Agroclimática, Felipe Cunha, por favor, para mediar o debate. Eu também convido a Angélica Rotondaro, que é fundadora e consultora da Aline Impact Ventures, é isso? O Cleison Nogueira Dias, supervisor de ambientes, redes e iniciativas, gerência de inovação da Secretaria de Inovação e Negócios da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O Guilherme Raut, que é diretor de novos negócios da AgroSmart. E Percival Lucena, líder de blockchain da IBM. Obrigada. Com vocês. Obrigado, Kelly. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que é tão interessante, que estimula tanto a nossa criatividade, a nossa imaginação, porque quando às vezes a gente achava que isso era ficção científica, está se tornando realidade. A gente está falando do futuro que já é agora, né? Também é um prazer estar com vocês aqui, casa cheia, com pessoas de alto nível, tanto aqui na plateia, como também aqui no painel. A gente fica muito satisfeito de estar conseguindo promover isso, né? Então, isso começa desde o Acordo de Paris, quando o Brasil se comprometeu voluntariamente a metas audaciosas e robustas de fato para a sua redução de emissões, e tem ali a agricultura e o setor de alimentos, como a Kelly bem falou, é um dos principais focos de emissões de gás de efeito estufa do país, né? Uma das atividades econômicas que tem 1/3 do PIB brasileiro está ligado ao agronegócio, mas ao mesmo tempo 2/3, se você somar a mudança de uso do solo dentro da cadeia de alimentos como um todo, mais 70% das emissões do país. Só que, como a Kelly bem trouxe esse paradoxo de, ao mesmo tempo que a gente produz essa quantidade de emissões, né, ao longo da cadeia, a agricultura também, o clima é um fator de produção da agricultura, então também é um risco que se torna muito vulnerável a essas mudanças climáticas. Então foi aí que, depois do Acordo de Paris, o Acordo do Business Council for Sustainable Development, que é a nossa rede internacional, o CEBET, é o Conselho Brasileiro, tem vários conselhos no mundo todo que fazem parte da rede do World Business. O World Business lançou essa iniciativa que se chama Climate Smart Agriculture e que a gente aqui no Brasil está nomeando ela, dando uma brasileirada em inteligência agroclimática. Então, é um programa do CEBET, onde a gente está promovendo 3 principais coisas, né? Como que a gente pode mitigar as emissões de gás de efeito estufa do setor, assim como, ao mesmo tempo, a gente pode se tornar mais produtivo e mais resiliente a essas mudanças climáticas, aos impactos das mudanças climáticas. Bom, e aí acho que tem uma grande pergunta, que é como que a gente pode mudar essa equação desse paradoxo de ser o produtor do seu próprio risco, né? E
E existem várias iniciativas, assim como a inteligência climática, existe o plano de agricultura de baixo carbono, também nasceu em torno desse momento do Acordo de Paris. O Brasil tem várias iniciativas acontecendo em torno disso, e a agricultura 4.0 é um fenômeno que já está despontando aí, já tem alguns anos, não tão longo, é recente de fato, mas com uma explosão bastante significativa. E a gente realmente entende que como é que o Brasil vai se colocar nessa agricultura do século XXI, que é uma agricultura bastante tecnológica e que tem que estar olhando para esses impactos dos climáticos. Bom, e hoje a gente está lançando, como a Kelly falou, é um orgulho a gente estar lançando essa publicação. Ela foi feita junto com o Gilberto, que está aqui também, fez parte dessa publicação, e o CBET se envolveu bastante para que a gente produzisse, não só dizendo o que é a agricultura 4.0, a definição, que também é importante, acho que para o público geral a gente ter essa definição do que é isso, mas também a gente trouxe um aprofundamento que mas como que a agricultura 4.0, além da produtividade, ela contribui para reduzir as emissões de gás de efeito de estufa e também para se preparar essa resiliência de mudanças climáticas. Como que esse conjunto de tecnologias está auxiliando nisso? A publicação está online já, tá? Vocês podem baixar ela, façam isso. E depois também podem comentar com a gente, podem entrar em contato, o feedback de vocês é sempre importante. E aí, a gente começou a ver não só cases de sucesso dessa publicação, de que tem várias empresas, agtechs, né, que são as startups do agronegócio, da agricultura, e a gente foi entendendo que existe uma convergência, né, uma simbiose bem possível entre a agricultura de baixo carbono e a agricultura 4.0, e também essa inteligência climática. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que a gente veio conversar sobre a agricultura 4.0, mas também olhando como que ela pode contribuir para essa redução de emissões, para essa resiliência necessária, né, ao setor. E aí eu vou começar com o Percival. Percival, a IBM é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e, em plena parte da revolução industrial, a agricultura e o sistema de alimentos, que antes eram tratados como coisas antigas, arcaicas, aquela coisa mais, né, era o capial, né? Hoje em dia a gente está vendo que está incorporando tecnologias de ponta dentro dessa ideia da agricultura 4.0. Então, o que você acredita que permitiu o setor da agricultura e alimentos utilizar tecnologias como, por exemplo, blockchain e cloud computing, né? Obrigado, Felipe. Obrigado, CBET, pelo convite. Há 4 anos a gente está trabalhando dentro do laboratório, dentro da divisão de agro da IBM do Brasil, com a realidade de projetos de agricultura 4.0, né, que a gente chamava de agricultura 4.0, claro. E a questão que a gente sempre pensou, quando a gente fala de qualquer tipo de infraestrutura, é como você consegue tornar toda essa infraestrutura que é criada algo prático que possa ser aplicado no campo e na produção. Então, quando a gente está falando de agricultura 4.0, a gente está falando muito da questão de você coletar dados, analisar dados e gerar resultados que um agrônomo poderia estar fazendo em campo, mas isso de maneira automática, utilizando modelos de inteligência artificial, de maneira rápida, fácil, precisa, que estivesse disponível para os produtores, né? Uma das coisas aí, você trabalhou no começo com a parte de instrumentação, eu acho que os players aqui com a nossa parte de instrumentação no campo, a gente acha que é uma coisa importante, porque você consegue coletar dados muito mais precisos quando você tem uma imagem de um drone sobrevoando, quando você tem sensores, uma estação meteorológica instalada no campo. Mas em termos de escala, a gente trabalha muito com questão de processamento de imagens por satélite, na nuvem, né, e blockchain. A gente vai tentar falar um pouquinho por que a gente faz isso. Algumas informações básicas, como a questão de clima, previsão, de qual é o melhor momento para você estar plantando, dado um forecast de previsão de tempo, qual é o melhor momento para você estar fazendo uma colheita, identificação de pragas. Tem várias coisas que as imagens que já estão disponíveis nos satélites hoje, como o Landsat 8,
podem ser feitas. E a IBM, há cerca de 2 anos atrás, teve essa parceria com a aquisição da Weather Company. Então, existe uma quantidade muito grande de dados que já estão disponíveis, dados climáticos, dados de imagem de satélite. O desafio que a gente tem agora para realmente transformar todos esses dados em inteligência aplicada é isso que a gente enxerga como agricultura 4.0. Os dados estão lá nos tratores, os dados estão lá nas imagens de satélite, mas como a gente consegue processar toda essa informação num custo muito baixo, de forma que isso traga resultados reais dos produtores. Isso não é mais ficção científica, que você falou, Felipe, já existe uma plataforma na nuvem disponível para qualquer um utilizar isso. Agora é a questão de você transformar isso num movimento, de você realmente estar mudando a cultura de como o uso de tecnologia pode trazer resultados reais, palpáveis para o campo. Então, acho que esse é o nosso grande desafio agora, é transformar a agricultura 4.0 numa forma que se escale. E não tem como escalar isso se não for usando nuvem, né? Não dá para distribuir um agrônomo em cada propriedade pelo Brasil e imaginar que você vai conseguir fazer análises individuais. Então, a partir do momento que você tem uma inteligência artificial fazendo isso, é inacreditável o que você consegue ter em termos de escalar isso de maneira barata. Obrigado, pessoal. Só a ideia é que a gente faça esse painel, essa rodada de perguntas, esse debate aqui, e depois a gente vai ter bastante tempo e oportunidade para que vocês também participem. Tá? Guilherme, a AgroSmart ela trabalha com velocidade de informação e qualidade já tem bastante tempo e até mesmo em lugares de baixa conectividade, né? Isso é até uma novidade, mas o campo sempre teve essa ideia de não tem Wi-Fi, né? E aí, a AgroSmart é uma das agtechs mais antigas do país, né? Foi uma das primeiras a despontar, né, de fato. E eu queria que você contasse pra gente qual foi o momento, assim, lá no início da criação da AgroSmart, para que o público tenha ideia também, como é que se faz uma agtech, sabe? Como é que vocês decidiram investir nesse tipo de tecnologia? E qual foi o desafio de estruturar uma startup de agricultura no Brasil e como é que vocês enxergam o mercado de hoje? Bom dia a todos novamente. Eu conversei com algumas pessoas aí, obrigado pelo convite. Comentei com você, eu participo de painéis, discussões de agricultura digital toda semana praticamente, mas é muito raro a gente ver fazer esse link com sustentabilidade, com impacto, com outras questões mais macro. Né? A gente tende a usar essa discussão do agro 4.0 só em cima de produtividade, mas como você bem colocou, tem vários outros desafios aí, pensando sobretudo no médio, pequeno produtor brasileiro, latino-americano, onde a agricultura 4.0 vai contribuir bastante. A AgroSmart ela completou 5 anos, então é jovem, mas é já antiga, tem um pouco mais de experiência quando a gente pensa em startups, tá? E ela foi criada por 3 jovens filhos de produtores, que conheciam muito bem os desafios do dia a dia no campo, sobretudo falta de informações para a tomada de decisão. Então, se você é um produtor rural, você não tem fim de semana, você não tem feriado, não existe isso, né? Você tem que ir para o campo para entender o que está acontecendo e tomar decisão. E muitas vezes você baseia essas tomadas de decisão no que o seu pai fazia, no que o vizinho faz. Só que com mudanças climáticas, com a velocidade das coisas, essa tomada de decisão tem ficado cada vez mais complexa. Então a ideia foi criar uma empresa que ajudasse a coletar dados do campo, então colocando sensores aí que a gente acabou de comentar, sobretudo para medir condições de clima. Mas ao invés de simplesmente oferecer para o produtor um monte de número, um monte de gráficos, a gente já tinha essa visão que tinha que ajudar esse cara a tomar uma decisão. Então a gente já veio com uma proposta de entregar uma recomendação para ele. Em 2014 era o auge da crise hídrica, então a gente começou a trabalhar com recomendação de irrigação. E aí também criando uma solução para a conectividade. Então às vezes eu tenho como coletar o dado, hoje já tenho máquinas, tenho sensores, mas eu não tenho conectividade. Então a gente criou uma solução própria primeiro para fazer isso. Hoje tem avançado a conectividade no campo através de soluções privadas, públicas. A gente está integrado a esses modelos hoje, mas ainda assim é um dos grandes desafios. Então a gente criou esse modelo e hoje a gente basicamente agrega dados de várias plataformas com esse viés de
entregar o resultado para o cara que está na ponta. Não adianta mais o produtor já está inundado de informações, de soluções. O último levantamento, mais de 1.000 arquitetos no Brasil. Então, imagina que as 1.000 estão batendo na porta desse produtor e ele já está falando para a gente que ele não consegue diferenciar tecnologias, ele não consegue escolher mais entre essas tecnologias. Muitas vezes elas não estão integradas, então são soluções muito em silos que a gente fala, né? Um trabalha só com solo, só com satélite, só com imagem, só com pragas, mas as coisas na agricultura têm que estar interrelacionadas. Então hoje também existe um desafio de integração de informações e a gente hoje tem uma plataforma que permite fazer essa integração. Tá? Então, e hoje a gente tem trabalhado com vários tipos de mercado e atendendo muito o mercado hoje das empresas, das cooperativas, porque eles se identificaram hoje talvez como as instituições que vão levar essa transformação para o campo. O produtor meio que deu uma paralisada hoje, ele já não consegue escolher, ele prefere que alguém recomende para ele, que isso esteja integrado dentro de um modelo de serviço. Então, às vezes a gente fala de agro 4.0 muito com viés tecnológico, mas eu enxergo muito o componente do modelo de negócios também em cima disso. Tá? Então, o modelo do produtor acessar isso talvez não vai ser ele adquirir diretamente a tecnologia. Não vai na IBM o produtor comprar nenhum modelo, né? Alguém vai ajudar ele a prestar esse serviço, vai comprar o drone, comprar uma estação meteorológica, ele vai assinar um serviço e alguém vai prestar isso para ele e vai entregar para ele a recomendação, não necessariamente a ferramenta para coletar o dado. E aí a gente vê uma transformação, talvez mais para frente fale isso, mas a cadeia toda do agro está sendo integrada através desse modelo 4.0. Então o produtor tem uma jornada desde a compra do insumo, o planejamento da safra, a produção em si e a comercialização. Isso precisa estar integrado hoje, as informações estão interrelacionadas. Então a gente vê surgindo plataformas, instrumentos financeiros, tudo integrado nessa mesma experiência 4.0 para o produtor. Excelente, obrigado. Agora com o Cleidson. Cleidson foi um dos autores, né, responsáveis pelo Radar AgTech 2019, que é uma publicação onde se faz uma revisão, um panorama de como estão o momento das agtechs no Brasil, né, no ano. E vocês encontraram, acho que mais de 1.200 agtechs no país, ou algo em torno disso, né, e com investimentos quadriplicando de 2017 para 2018, e foi um salto realmente muito grande de um ano para o outro. Se talvez tivesse algumas centenas de agtechs no país em 2018, a gente está falando para mais de 1.000 em 2019. Então, na sua visão, qual seriam os principais motivos para esse salto e qual o impacto que você vê disso? Bacana, muito bom dia. Agradeço, antes de mais nada, o convite, né, da CBDs para estar aqui com vocês. E aí, justamente pegando esse ponto, tá, Felipe? Esse mapeamento das startups que inovam com o agro, geralmente já traz o tanto que já há esse crescimento, né? Então, um pouco da metodologia de busca ativa, em parceria também com outras instituições, a Embrapa, a gente conseguiu, vamos dizer assim, colocar a luz em algumas que não se tinha dimensão, de outros estudos que falavam que tinha 300, 200, então a gente está vendo que a gente já está na casa dos 4 dígitos aí. Que isso é muito interessante e importante para a gente. Mas nessa perspectiva, a gente vê que as comunidades de startups estão se organizando no Brasil em várias regiões, né? Então, você tem aí os vales, né, de comunidades de startups. Vou destacar a região norte e nordeste, porque no radar mostram que tem ainda poucas startups que inovam por agro nessas regiões. Mas se você olhar muito bem, você tem lá a região norte do Brasil, né? Jalapão Vale, Tambaqui Vale, você vai olhar o Açaí Vale, você vai olhar o próprio região Nordeste, são bastante característicos, né? Você pega ali Jerimum Vale, Cajuína Vale, né? Cajuína Vale aqui, né? E aí você vai pegando Jerimum Vale e aí está trazendo essas comunidades que se organizam, mas assim, elas começam a inovar e olhar para outros setores. Aí vem em conta da pergunta do Felipe, né? Elas estão inovando para a educação, né? As agritecas, finanças, saúde, mas o setor agropecuário, né? ele é um setor que no Brasil a gente tem destaque, né? Se a gente for pensar qual setor no Brasil é tão competitivo quanto esse setor, né? Ao ponto de a gente estar aí como o maior produtor mundial
pensando a cultura, vamos chamar assim, café, laranja, a gente tem cana-de-açúcar, a gente tem um destaque mundial na sojicultura, segundo, terceiro no milho, e se a gente cair para a pecuária, aí também, de igual maneira, segundo em número de cabeças de gado, se você for pensar aves, terceiro, suinocultura, quarto, então é todo um potencial e as startups começam a inovar e a olhar realmente a pujança desse setor, né? Então, quando a gente está falando aqui de investimento e por que cresceu tanto, primeiro a gente está falando desse setor tão robusto, né, que a gente está falando de mercados bilionários, se estiver falando da soja, onde uma solução, se de repente bem aplicada e sanando, vamos chamar assim, uma enfermidade, trazendo aí uma sustentabilidade, uma eficiência, isso ganha uma escalabilidade gigante. E aí, conversando já aqui com alguns parceiros, né, a própria, alguns investidores que estão atuando conosco, a Embrapa, essa nossa aproximação até para que eles possam, vamos chamar assim, dar esse aporte de financiamento para alguns parceiros da Embrapa, né? Não sei se todo mundo tem isso claro, mas se você andar por aí, você não vai ver lojinhas Embrapa, né, vendendo as nossas tecnologias, né? Na verdade, se a gente pegar uma escala de grau de maturidade de tecnologia, a gente desenvolve elas, a Embrapa, e numa escala final a gente licencia para que parceiros possam explorar comercialmente, ou, como grande parte dos casos, a gente pode desenvolver junto com a empresa, né? Cria lá desde o início. E nessa perspectiva, esses nossos parceiros que estão inovando para o agro, né, nessa perspectiva de inovação aberta, a gente quer se conectar com essas empresas que estão trazendo essas soluções, ou ainda, né, aquelas que estão comercializando tecnologias em Embrapa para que elas ganhem mais robustez, que a nossa solução de pesquisa, desenvolvimento e inovação possa realmente chegar lá no mercado, na sociedade, em prol da sustentabilidade da agricultura brasileira. Essa robustez tem com os investidores, né? E a gente começando a conversar com um deles, né? O nosso parceiro, a AgroSmart, conhece bem, que é a SP Ventures, ela até tirou o logozinho dela vamos chamar assim, dos prédios, porque começou a focar no agro, né? E por que esses investidores agora, como traz a pergunta do Felipe, estão olhando essas startups que estão inovando para o agro e estão focando, se especializando e investindo nela? Justamente por causa disso, a nossa diferencial competitivo brasileiro no que tange agricultura tropical, né? Toda essa perspectiva, o próprio CEO lá, Francisco Jardim, fala que em breve nós teremos aí unicórnios no agro brasileiro, ou seja, essas startups que em curto espaço de tempo já conseguiram um valor de 1 milhão. Então, esse foco, essa perspectiva, olhar ainda que muito já foi se inovando para outros setores, aí começando com outros investidores também, parceiros nossos, eles falam que educação já teve a sua onda, agora já tem tantas tecnologias que já começam a saturar, e eles olham assim, um grande filão de oportunidade de fato, pela pujança, pelo grau de escalabilidade, pelo volume de recursos que rola no nosso Brasil. É justamente isso, é você olhar tecnologias que possam trazer esse impacto distintivo, né, sustentável para o agronegócio. Então, trazendo um pouco dessas perspectivas, todo esse nosso diferencial competitivo e toda uma frente, né, se a gente vai olhando antes, que é o que o estudo mostra, antes, dentro e após a porteira dentro da fazenda, a gente tem aí tecnologias onde a agricultura 4.0, as tecnologias da informação e comunicação estão realmente revolucionando a forma de pensar e olhar daquela coisa mais tradicional, né, mecânica, que vem automática, e agora o digital está entrando com força. Obrigado. Quem não viu ainda, a publicação é excelente, tem muita informação, dados muito importantes para quem está pesquisando essa evolução das arquitetas no Brasil. Angélica, pensando que a agricultura 4.0 e inteligência aeroclimática, né, ou Climate Smart Agriculture, são caminhos para essa inovação corporativa, né, para as grandes empresas, necessário para essas empresas do agronegócio, e a gente podia dizer que isso também é investimento de impacto. Qual que seria o papel da empresa na aceleração das tecnologias para uma agricultura de inteligência agroclimática? Bom, em primeiro lugar, agradeço, Felipe, o CBEDS, por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu estou trazendo um chapéu diferente, eu acho, que é o chapéu do investidor,
fui investidor de impacto. E a Aline Impact Ventures, que é a empresa que eu represento aqui hoje, ela é uma advisory, é uma empresa que ela nasceu com esse objetivo de trazer escalabilidade para o investimento de impacto no Brasil. Porque até então o investimento de impacto acabou ficando um tema muito nichado. Então você tem 2, 3 fundos que acabam focando em educação, acesso à saúde, social housing, e olhando o Brasil, o Brasil agro, o Brasil realmente o grande produtor de alimento do mundo e o impacto que isso tem, tanto desse ciclo, do que a minha atividade gera de mudança climática, que a mudança climática vai gerar de impacto na minha atividade. Por que a gente não está olhando o tema agro, ou o agro mais sustentável, como um tema de investimento de impacto? Então foi a partir daí que a gente criou a Aline com esse objetivo, e quando a gente fala de trazer escalabilidade, a gente está falando de trazer outros atores. Então assim, ao invés de seguir naquele esquema de ter um fundo de impacto, que você tem lá 4 ultra high net worth individuals, os indivíduos ricos que podem dispor desse valor para investir, esperando além do retorno financeiro impacto, porque a gente não consegue olhar outros atores e composição de atores financeiros. Então, os outros atores que a gente tem olhado são as empresas. Porque, na verdade, o que a gente vê é que há uma oportunidade em linkar o que tem a ver com tanto a área de investimento social privado das empresas, tanto a área de sustentabilidade, quanto a área de inovação. E aí, nesse sentido, o que a gente acabou fazendo, então, foi olhar em 3 grandes temas. Então, um deles, a gente começou com essa definição de o que era uma agricultura mais sustentável. E a gente acabou chegando à conclusão de que a gente ia focar muito em que tem a ver com a agricultura inteligente para o clima, então Climate Smart Agriculture. E além disso, a gente tem 2 outros temas que a gente também olha, um que é acesso à saúde, e o terceiro que é construção sustentável. A gente vê uma interconexão entre os temas. Então, assim, uma agricultura mais sustentável vai levar a uma melhor nutrição, que vai levar a uma maior possibilidade de longevidade. Mas voltando para o tema das empresas, dessa composição, então o que a gente olha, por exemplo, como que o investimento social privado pode entrar em algo que tem a ver com o seed capital. Então, como é que você, dentro da sua estratégia de sustentabilidade de uma empresa, consegue dispor de capital filantrópico, o que a gente acaba posicionando como capital filantrópico estratégico, porque é o ponto realmente de entrada para identificar, para fazer chamadas, para acelerar empresas, startups que depois são de interesse ou podem vir a ser de interesse das estratégias de inovação das empresas. Então isso a gente começa tanto da perspectiva de uma corporação, como a gente também acaba pensando em como isso compõe um painel em que você consegue trazer outras empresas complementares para aí sim criar um fundo maior que acaba podendo investir nessas startups. Então a gente está fazendo um caminho meio inverso de ter um fundo de investimento, porque os fundos de investimento são muito caros. A gente busca sempre veículos que a gente fala de soluções financeiras leves. A gente brinca que a gente não está para testar ferramentas financeiras, então a gente não fica achando que agora a gente tem que emitir uma debenture ou que tem que ter um bond, um green bond. Assim, essa solução financeira ou veículo financeiro depende muito do que se quer ser feito. Pode ser que esse veículo financeiro seja uma cooperativa de crédito. Pode ser sim que ela seja um título. Então, assim, a gente vê, além de olhar como a empresa pode incluir na sua estratégia essa conexão entre tanto o investimento social privado quanto a área de inovação, também quais são os veículos que tornam isso possível e quais são os serviços complementares necessários. Então, um desses temas que a gente olha muito também a gente está falando de investimento de impacto. Investimento de impacto, para nós, também é aquilo, está indo além do ESG. Então, você fala de compliance. Acho que compliance, para nós, é algo que tem que estar, é o starting point. Então, falar, a minha cadeia, a gente está alinhado com o ESG, ótimo.
Mas assim, o que mais há além do ESG e o quanto isso se torna uma oportunidade de impacto, né? Quais são os indicadores que você vai associar a isso? Por exemplo, impacto na conservação de recursos hídricos, impacto na conservação de biodiversidade, que é um tema que agora está pegando fogo e ninguém sabe muito bem que indicador determinar para isso. Então, assim, como isso conta para, nessa composição de diferentes tipos de capital financeiro, poder buscar investidores tanto locais, as empresas, quanto fundos pró-clima. Ou até mesmo os fundos de pensão, que é um pouco uma provocação. Assim, como que a gente cria diferentes veículos ou fontes de capital financeiro para isso, e principalmente tendo consciência de que tem a ver com complementariedade no sentido de o que certifica, né? Então assim, ok, eu tenho uma cadeia que eu estou falando aqui que eu tenho impacto, logo eu vou pedir recurso para o Fundo Soberano da Alemanha. Fala, ok, ótimo, vocês estão aí, mas qual é o teu impacto, qual é o teu indicador e como você está medindo? E essa medição ela tem muito a ver com o que hoje são as certificadoras, né? Que eu acho que acaba conectando com outras linhas que a gente também começou a olhar, que são, por exemplo, as linhas de traceability. Então, assim, qual é a minha rastreabilidade? Uma rastreabilidade que comprova realmente aquele impacto. Então, essas são mais ou menos as formas que a gente está olhando como as empresas podem estar atuando nesse segmento. A gente acabou de fechar um projeto, fechar no sentido de concluir, um projeto com uma fundação holandesa, que foi a Fundação Rabobank, na Holanda, não conectado com o Brasil, que justamente isso. Então, assim, como identificar grupos de produtores que eles poderiam estar alocando. Não foi uma doação, foi realmente a gente acabou apoiando eles a pensar nesse processo de quanto seria um capital filantrópico estratégico, no formato de doação para a criação de assistência técnica, e o outro lado era uma linha de crédito para produtores que não conseguiam acessar o Pronaf, porque eram de assentamento. Então, assim, como que a gente criou todo um sistema de garantia para fazer com que esse projeto parasse em pé. Então a gente acabou de concluir esse projeto e a ideia de como a gente compõe outros atores em conjunto com isso também, potencialmente na mesma região, para começar justamente esse processo de alavancar mais parceiros. E, Angélica, você falou até da Fundação Rabobank e de um capital estrangeiro, né? Internacional. Como é que você enxerga hoje no Brasil? Quais são as oportunidades que tem no Brasil? A gente fez um estudo recente sobre a TCFD, que é a Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Então, como que o risco climático está sendo computado nos discursos financeiros das empresas, e a gente descobriu que o setor de agricultura e alimentos é onde tem menos informação sobre esse risco climático, né, dentro dos seus discursos financeiros. E isso, de fato, como você falou, a análise desse risco pode se tornar uma oportunidade, né? Então, fazendo um gancho com o que você estava falando, como é que agências de fomento, os bancos brasileiros, esse setor financeiro, está olhando isso, de fato, como oportunidade, tá? E como que as empresas brasileiras estão se colocando nesse momento? Esse é um ponto crítico, doloroso. A gente fez no ano passado um workshop, que a gente está chamando de um collaboratory, de análise de risco. Então a gente chamou diferentes atores desse sistema, então tinha um produtor, tinha a seguradora, tinha um investidor, para discutir isso. Então assim, quais são os riscos que você mais frequentemente encontra, e fazer uma análise também que eu acho que é uma coisa que falta muito em análise de risco, mas os bancos fazem bem, que é a probabilidade e o impacto, né, o likelihood. Então pode ser que você tenha um risco que ele é de alta probabilidade, mas o impacto dele é baixo, devo olhar esse risco. Ou eu tenho um risco que a probabilidade é baixa, mas o impacto é alto, eu devo olhar esse risco. Então o que a gente trouxe foi muito isso de tentar realmente pontuar que tipos de risco realmente têm que ser observados, porque senão acho que enlouquece, né? Tudo é um risco, então assim, realmente qual é o impacto que ele tem, qual é a probabilidade dele acontecer,
E o que foi muito curioso nesse workshop é que o risco que saiu como o risco mais mencionado foi o risco capital humano. Que a gente até apelidou na época de risco H, né? E assim, que é frequente, que vem inclusive de bancos que estão com crédito mais massivos, que é essa história. Então assim, você tem um negócio, você tem um tomador de crédito, mas você não tem o capital humano para fazer aquilo rodar e voltar. Então para nós isso foi bastante curioso, porque a gente esperava que tivesse risco ambiental, que tivesse risco climático, risco de infraestrutura, risco das instituições financeiras também, não das instituições financeiras, mas do Brasil como o país surgiu. Mas é focado em água? Focado em água. Tudo focado em agricultura climate smart, a gente fez esse workshop no ano passado. E aí tinha um investidor estrangeiro e ele colocou muito isso. Ele falou assim, olha, e esse é um investidor muito curioso, porque ele é um desses high net worth, ultra high, e que ele, numa época, tinha decidido que ele ia investir em queijo tipo suíço na Amazônia. E aí ele estava procurando, né, parceiros, e aí a gente tem um statement dele, a gente fez um mapeamento ano passado, está até disponível, de investimento de impacto em agricultura climate smart, e o que ele trazia era, todo mundo, isso aqui é muito curioso, assim, todo mundo levar para viajar, né, para lá e para cá nos seus aviões particulares, né, venha via aérea, ele falou assim, mas no final, quando eu falava, cadê o título da Terra? Todo mundo sempre tinha uma desculpa, não, tô aplicando, tô vendo. Então eu falei assim, eu cansei de me sentir um gringo bobo e acabou, ele está investindo agora numa outra coisa completamente diferente, São José dos Campos, mas você vê que a gente perde, porque eu acho que não é só uma percepção externa de Brasil que existe. Eu também estava no fórum agora em fevereiro, março desse ano, que era com um investidor institucional na Holanda. Claro, falando de investimento de impacto, em agrofloresta, tudo dentro do painel de floresta. Aí, obviamente, alguém vai lá levantar a mão e fala assim, puxa, que ótimo, o que você está fazendo com o seu governo? Tipo assim, qual é o risco que o teu governo atual coloca se eu for investir no seu país? Então, acho que assim, talvez seja o momento de olhar dentro primeiro, porque eu acho que assim, a gente tem que se preparar muito para lidar com imagem Brasil fora, quando a gente realmente está tentando trazer outros parceiros. Então, um desafio, né, Natália? Guilherme, a gente vê também que existem vários outros tipos, modelos, né, de produção mais sustentáveis, como, por exemplo, integração lavoura, pecuária e floresta, produção orgânica, a própria agrofloresta, agricultura regenerativa, agricultura sintrópica, enfim, tem uma diversidade de possibilidades. Tá? Como que você vê hoje a agricultura 4.0 se integrando, né, a esses modelos, né, esses formatos de produção, e que outros modelos de negócio você acha que pode vir por aí com o auxílio dessa tecnologia digital nascente? Legal, eu vou até muito conectado com o que você falou e vou ser um pouco polêmico. Eu não acho que é difícil a gente falar que um modelo é mais sustentável que o outro sem a gente ter os dados, as informações, a transparência para afirmar isso. Eu acho que esse é o grande centro do debate hoje. Eu acho que é aí que a agricultura 4.0, através de satélite, bases de dados, blockchain, vai garantir essa transparência radical que a gente está vendo já em outras indústrias e que tem que vir para o agro urgentemente. Se eu for fazer o voo com gringo, eu vou abrir, cara, tá aqui o cadastro, essa sequência de imagens históricas, não teve desmatamento, a média de produtividade aqui, eu apliquei o NDVI, vi que está assim. É por aí que eu vejo o caminhar das coisas. Vejo uma coexistência total de vários modelos produtivos. A gente tem espaço para agricultura vertical, a própria SP Ventures fez o primeiro investimento aqui na Pink Farms, né? Não vai eliminar os outros tipos de produção, vai complementar, vai atender a cidade. Produção orgânica tem seu espaço, produção convencional, etc. Mas falta hoje no debate essa informação, essa transparência. Primeiro, para a gente resolver esse debate interno e depois para comunicar. Então eu vejo um futuro onde essa informação vai estar disponível, o produtor vai escolher, ou para quem vende, comercializa, cara, compartilhe esse dado comigo que eu vou precisar dele para informar o comprador externo. Eu preciso disso para validar
um instrumento de financiamento que eu recebi, que está atrelado a sequestro de carbono, está atrelado à mudança de uso da terra. Como é que a gente vai comprovar e garantir essa rastreabilidade, os reais indicadores de impacto? Então eu vejo por aí. E aí, se a gente fala de tecnologia em si, já falei milhares de modelos aí desde agricultura urbana, outras técnicas, mas de novo insistindo no modelo de negócios, que eu acho que é um grande diferencial hoje. Tem o boom das food techs, dos hambúrgueres vegetais e tudo mais, então tem muita oportunidade acontecendo, mas eu também estou muito preocupado com esse problema mesmo que a gente tem de transparência ainda hoje, que tende a ser pouco tempo, assim como em outras indústrias, essa transparência super radical. Vão ter que lidar com isso de alguma forma também, que muita coisa vai aparecer. Falando em Embrapa, eu uso, por exemplo, o AgroAPI. Hoje a gente tem tanta base de dados já disponível que a gente não consegue acessar facilmente também. Então, quando a gente fala de colaboração no agro mais colaborativo, etc., tem a ver com isso também. Né? Como é que eu acesso hoje para eu pedir um dado de base climática pública? É super burocrático. Se eu vou para os Estados Unidos, eu pego mais fácil isso hoje do que o dado gerado que já é público dentro do meu próprio país. Cadê os mapas de solo? Cadê toda essa base? Então, vai depender. Todo mundo tem que estar disposto a fazer isso e acreditar que não é a tecnologia em si que vai fazer o seu negócio prosperar ou não, muito mais business mesmo, modelo de negócios, acesso ao mercado, etc. É outra história. Todo mundo hoje protege muito o dado em si, a tecnologia em si. Isso aí, rapidamente, a gente vê a curva de evolução das tecnologias. Sensor comoditiza muito rápido, imagem de satélite agora, milhões de nanosatélites indo, não vai ser mais uma imagem de satélite, vai ser qualquer um vai acessar. Então, o que eu vou fazer com isso que vai ser a diferença? É isso. Agora olhando assim, voltando um pouco para como as agritechs estão se formando, né? Como é que seriam os desafios hoje no Brasil da ideia de formar uma agritech? Eu tive uma ideia, passei essa ideia para o papel, e como é que eu consigo montar uma agritech de sucesso partindo de uma ideia? Né? Esse fenômeno, ele é para todo mundo? Quais são as iniciativas públicas e privadas que mais estão se destacando para desenvolver as agritechs no país? Na verdade, esse é um tema, né? Esse é um tema. A primeira questão é até instigativa, né? Assim, até que ponto, né? Quais são as fórmulas de sucesso para uma startup vencer? E aí, claro, quando a gente está olhando aqui de startups, de um modo geral, a gente pega um pouco desse nosso parceiro também, que é o Sebrae, que vem analisando empreendedorismo, vê que as empresas, de um modo geral, morrem, né? Assim, 4 anos, 80% faliram. E como é que é essa questão das startups, né? Assim, conversando um pouco com os parceiros que estão aí, geralmente as empresas de base tecnológica, as empresas nascem de base tecnológica, então, com as suas ideias, elas têm um nível de preparo maior do que, de repente, aquele cara que foi desempregado e resolveu montar um salão assim, sem planejar nem nada. Mas eles acabam atuando também com negócios de risco, né? Então isso acaba trazendo aí um pouco desse ator. Então, alguns pontos que se pontuam para as startups, eu trago um pouco dessa experiência, um pouco de parceiros nossas também. Claro, ela tem que pensar um pouco de como que ela vai planejar o seu modelo de negócios, né? Um modelo que seja escalável, que seja perene, como que ela vai conseguir lidar com a parte de burocracia, etc. Mas o que a gente já está vendo que como um dos características aqui, um pouco voltando àquela questão anterior, que é desse radar das startups que nós vamos para o agro. Isso um pouco que a gente observa dessas primeiras que estão vencendo esses desafios, que foi o primeiro ponto que eu levantei aqui da questão do sucesso, né? Delas conseguirem vencer e não morrer em pouco tempo. A gente está vendo essas que estão aí com uma grande concentração justamente na região sudeste, né? Então, 69% das startups que estão levando para o agro estão aqui na região sudeste do Brasil, né? Mais de 500 aqui em São Paulo. Então a gente fala muito sobre Piracicaba, né? Mas o nosso estudo que a gente estava olhando, mapeando e olhando no site, a gente viu que aqui
São Paulo, capital, é o local onde concentra o maior número das startups que estão inovando para o agro. E aí você pega vários fatores, né? Você pega ali depois Piracicaba, Campinas, Ribeirão. Então, os 4 primeiros estão aqui num grande centro, que se a gente fosse fazer um mapa aqui de concentração de startups, a gente pega aqui numa proximidade muito próxima, né? E você tem grandes instituições de apoio, né? Que você tem parques tecnológicos, você tem universidades renomadas no Brasil, né? Você tem um ecossistema forte, pujante. Tudo isso ajuda, né, nessa perspectiva, porque fala o seguinte, que algumas startups que participam de parques tecnológicos têm mais chance de sucesso. Mas, na essência, para ela poder participar, já há uma seleção prévia. Então, se ela entrou dentro, ela já tem uma série, um filtro de pré-requisitos, né? Mas, assim, em suma, ela precisa entender um pouco o mercado, ela precisa avaliar muito bem, claro, a sua tecnologia, testar hipóteses, testar muito bem essa ideia, de repente ela pode mudar, ver, avaliar o seu investimento, avaliar a sua habilidade em gestão e, sobretudo, buscar investimentos. A gente busca algumas, e aqui nós temos um parceiro, que é o Smart, que está aqui conosco, ou seja, como muito bem pontuado, é uma dessas que venceu, já está aí. Esse termo das Agritechs, das Agitechs, é um termo muito novo, né? Cunhado aí em 2017, pela Associação Brasileira de Startups. A gente tem um pouco dessa perspectiva, e aí a gente conversando um pouco com parceiros que estão aqui se conectando com a Embrapa, desenvolvendo conosco, né? Eu vou pegar aqui exemplo de algumas delas, e é curioso como que elas inovam, né? Assim, a gente pegou uma que a Shimegito foi lá, fez um curso de cogumelo. Olha só, a Embrapa Continense Biotecnologia faz um curso de produção de cogumelos renomado, vai gente do Brasil todo, né? Assim, muito conhecido lá com a doutora Arailde, e o pessoal vai para a sua produção. Olha a cabeça do cara, que ele sai diferente. Ele fez um curso, como todo mundo faz, e coloca na sua fazenda. Ele pensou o modelo, então como que eu produzo isso na cidade, em container? Então, a ideia do modelo de negócio, né? Pensou aqui, ele produz, tem uma escala, mas ele fala, se você quiser produzir também, aí vende, tá? Todo o diferencial, o preço, o que o mercado pode demandar para a Shimed, colocou uma plataforma que a venda é feita por ali, e o refúgio ali é um adubo de alta produtividade. Então, assim, ele acaba vendendo esses módulos para a pessoa poder ter um container na sua produção, um sistema produtivo em qualquer local. E tem o digital, né? A plataforma que todo mundo acaba vendendo pelo site dele de e-commerce, e ele acaba monetizando. Então, era uma coisa que eu via muitas pessoas fazendo muito para o campo, e vem uma garotada, faz o curso e de repente pensou um modelo diferente e está aí trabalhando conosco, né? E aí buscando um pouco desses investimentos, mas eu vou falar justamente desses gargalos, colocando de outras, né? Pangea Biotech e outras, eles falaram o seguinte: olha, pessoal, a gente viu um desafio aqui para a startup. Primeiro, a questão da burocracia, a gente não está preparado para essa burocracia. E aí com a Embrapa a gente tem muitos parceiros que eles saíram aí, vamos chamar assim, de um curso mestrado, doutorado em ciências biológicas, e montam a sua empresa, e aí sabem muito tecnicamente da tecnologia em si, mas muito pouco dessas burocracias que tem por aí. Então ele fala o seguinte: olha, tá aqui, primeira coisa, tem que ter um contador aí de R$800 por mês. Se eu for mudar de endereço, só para mudar de endereço eu paguei R$1.200, tem 5 impostos diferentes, os clientes são diversos dependendo da localidade. Então, assim, toda uma burocracia que eu não estava acostumado. Estou com a bolsista que trabalha com a gente, lá da universidade parceira aqui, da Unicamp. Ela está com 2.300, a gente quer contratar ela. Né? E quando eu fui olhar aqui com o contador, sai mais de R$5.000. Né? Então, assim, esse ponto de burocracia, da demora que a gente tem para montar o nosso negócio, né? Todo esse lío, ou seja, esse arcabouço é um fator de destaque, a questão da burocracia. Né? Um outro ponto também para a startup é assim, a questão do foco, do tiro. Né? A gente vê muitas empresas, inclusive buscando a Embrapa, falam o seguinte: olha, eu sei muito bem tecnologias de informação e comunicação, né? Sei programar, etc., mas eu quero ganhar dinheiro. Agora me fala aí onde que tem um gargalo, onde que tem a necessidade, né? Qual é a dor que eu devo resolver. Então, muitas vezes, isso de você saber a tecnologia em si como meio, mas qual a solução que você pode criar para atender realmente uma demanda real, né? No agro é uma coisa que ainda não é conhecida
por todos. Então, essa perspicácia, né, interagir, essa troca de experiências, talvez com empresas que já atuam no setor, né, esse é um dos fatores também que eles colocam lá para a startup, troca de experiência, né? E aí, quando você entra num programa de aceleração, incubação, a galera, nossa, mas muda, porque eu tenho mentores, tem gente de outras áreas de conhecimento que eu não pensava, a gente está falando com a Ribera, com várias outras, falou assim, mudou, de repente, a minha forma de olhar, porque realmente eu sei muito de um ponto, mas não sei de outros, né? Nessa perspectiva, trocar experiências com... E aí eu puxei aqui um pouco da Embrapa, mas assim, não só com quem tem conhecimento técnico, mas quem tem conhecimento também de mercado, né? Quais os pontos conectar, né? Como que ele pode vender o peixe. Então, assim, destacando a questão da burocracia, um ponto que eu destaquei, a questão dessa troca de experiências, um pouco do que a Tongéia fala, a questão de quem é pequeno, às vezes você precisa de validar, essa questão do teste, né? Teste de mercado. Essa dificuldade que a gente tem dado hoje é o nosso petróleo, né? Então, assim, felizmente no passado a empresa brasileira de pesquisa agropecuária fez uma aposta em 2 centros de pesquisa, que no início era até meio assim, escanteado, olhando assim meio de canto de olho, que é a Embrapa Informática Agropecuária e a Embrapa Instrumentação em São Carlos, né? Trabalhando muito com sensores de agricultura de precisão, e hoje em dia a Embrapa é buscada por Intel, IBM, Microsoft, várias instituições que antes não eram nossos parceiros triviais, né? E, assim, corriqueiros, vamos chamar. E aí tem essa questão de dados, e aí, além disso, tem uma questão de talvez uma validação da tecnologia do teste, que eu preciso de um laboratório de multiusuário milionário, e às vezes eu, enquanto startup, para eu conseguir dar esse salto, né, sem parcerias, né, em cooperação, eu não consigo. A gente tem uma lei de inovação, um regulamento para inovação que tenta dar essas brechas de espaço compartilhado com universidades e CTs, mas isso caiu em 2018 e algumas poucas empresas estão avançando nisso. A Embrapa, por exemplo, montou a sua política de inovação e está colocando normas para isso. A gente fez aqui uma conversa num fórum maior, poucas instituições fizeram essa perspectiva. E a última que eu ia falar aqui, dessa startup, eu ia falar de iniciativas aqui, é a questão do financiamento, né? Imagine-se, ele é o elo frágil na história, a startup, né? Às vezes tem um empreendedor que ele sangue no olho, tem uma tecnologia que revoluciona, etc., mas ele não é o parceiro, vamos chamar assim, que às vezes nos vem procurar para a gente desenvolver uma tecnologia para um potencial que realmente é real a necessidade, mas quando trabalhando com a multinacional, trabalha com a Embrapa e fala assim, olha, eu vou precisar de tantas pessoas para ajudar aqui bolsistas, eu vou precisar de tantos recursos em matéria-prima, né, laboratório, etc., monta um plano de trabalho, aquele recurso que a Embrapa não tem, o parceiro vem em complemento, né? Esse ator, né, a empresa de base tecnológica, ele vem com outra pegada, né? Ele vem com aquela ideia, com aquele produto, aquele sangue, mas esse fator do recurso financeiro em si é uma coisa que ele tem carência. E aí, por isso que a gente tem essa ideia da conexão no ecossistema, de buscar fontes alternativas, né? A gente tem fontes não reembolsáveis, né? Essa fonte perdida, os editais de fomento estaduais, né? Grandes editais nacionais, como o edital de inovação e indústria, e os investidores aceleradores. E aí eu vou fechar com essas iniciativas nacionais que eu queria destacar aqui. Eu acho que o Brasil, em âmbito federal, vem fazendo algumas iniciativas que conectam com startups, com aceleradores, com espaços, né, parques tecnológicos. Inovativo Brasil é um deles, do Ministério da Economia. Eu acho que o Startup do Brasil também merece destaque, do MCTIC, né, conectando ali softtechs, e vender o peixe aqui para vocês também nessa perspectiva da Embrapa, buscando também se conectar e trazer investidores. É o iniciativa Pontes para Inovação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um site que está com inscrição aberta até o domingo agora, né? Qualquer startup que hoje atua com a Embrapa, desenvolvendo tecnologia conosco, é licenciado de tecnologia ou não, tem a sua tecnologia que inova para o negócio, que tem interesse em cooperar com a Embrapa, né? Se você é parceiro da Embrapa, pode desenvolver sua tecnologia conosco. Essa chamada é para elas, né? Está aberta. A gente trouxe um pool de amarração com investidores e aceleradoras, né? Que eles estavam olhando o agro, né? E falou assim, se você quer investir em empresas que estão inovando para o agro, vem investir em empresas que têm tecnologia Embrapa, que estão atuando conosco, né? A gente apresenta para vocês de maneira exclusiva. Na hora das perguntas, validações, a gente joga o nosso quadro técnico, pode estar ali também respondendo questões, e você escolhe se quer investir ou trazer para o seu programa de aceleração, sim ou não. Uma iniciativa pontes para inovação. A gente só faz a ponte, mas a empresa entra ali, se ela
Ou seja, no investidor investe se ele quiser. A gente apresenta um pool de tecnologias que vem com as suas teses e aí eles acabam escolhendo algumas e fazendo esse aporte, né? Aqui tem várias instituições, eu sugiro que vocês, quem tem interesse, né, entrem no site e divulgue. E aí, para finalizar, assim, essa iniciativa tem um chamado aberto que está agora, mas ela reconhece também algumas iniciativas locais que a Embrapa vem fazendo. E aí isso é um ponto positivo da nossa capilaridade em âmbito nacional, né? Por exemplo, a gente tem unidades que estão fazendo essas iniciativas e assim, foram protagonistas nesse processo, como o Ideas for Milk, né, que é feito pela Embrapa Gado de Leite. Uma das poucas iniciativas aqui de inovação que está reconhecido lá no Vale dos Serviços como uma iniciativa e prática bem sucedida. Eles fazem essa seleção, a finalista lá a gente traz cupons para inovação, apresenta para investidores. Embrapa Suínos e Aves fez o Inova Porc, finalista vem para cá. Embrapa Meloche fez o Ideas for Farm e tem o Avance Café, Startup Open Innovation. Então, algumas unidades da Embrapa despertaram para isso. Até que ponto eu preciso inovar sozinho? Até que ponto eu não posso olhar o que as startups estão inovando, faço chamados e eu me proponho aqui de maneira aberta, em prospecção, de querer ser parceiro desse processo. Essas iniciativas locais também vêm para essa chamada POTS, eles já são pré-classificados e a gente apresenta então para os finalistas. São essas 3 iniciativas que eu queria destacar para vocês, que acabam trazendo um aporte, um encontro de aporte de gestão, fomento e especificamente no da Embrapa, o foco realmente são as agtechs, né? Essas startups têm que trazer uma tecnologia que impacte para o setor agropecuário. É isso aí. Bom, pessoal, a gente, do CBEDS, a gente agora está cada vez olhando mais, até aproveitar que tem membros aqui do grupo de especialistas da inteligência automática, a Júlia, a Alessandra também está aí. A gente tem um grupo de especialistas que são referência, tem o Renato da Embrapa, o Renato Rodrigues, enfim, tem o André Guimarães, do IPAM. A gente tem setores diferentes do Brasil olhando para a inteligência automática, como que a gente pode avançar nisso. E a gente tem observado também a necessidade de a gente olhar a cadeia como um todo, né? Não só a agricultura, mas desde a fazenda ao garfo, né? Desde a produção, desde os insumos, transporte, armazenamento, tudo isso. Até porque uma das questões que a gente entendeu é que, por mais que a gente produza mais sustentavelmente, tem maior produtividade, limpa a terra, vai produzir em menos área, com mais eficiência e tudo mais, eu posso produzir alimento pra caramba, mas um dos maiores gargalos está também na chegada desse, né, na disponibilização desse alimento, no transporte, armazenamento, a gente tem uma perda muito grande pós-colheita. Isso estou dizendo para exemplificar esse olhar de cadeia, e eu sei que a IBM tem iniciativas, assim, tem, né, produtos e projetos em todas as elas dessa cadeia, né? E sei também que o blockchain às vezes é um palavrão para muita gente, né? A gente não entende o que é isso, né? De onde é que vem, de onde é que surgiu, vem quase de uma aeronave extraterrestre, né? Então, conectando um pouco essas pontas, eu queria que você explicasse um pouco o que é o blockchain dentro desse setor de elementos e como que não só o blockchain, mas outras iniciativas da IBM podem estar auxiliando nessa conexão da cadeia como um todo e para que ela se torne mais resiliente. Obrigado, Felipe. Isso é uma das coisas que eu fico mais animado nos projetos. Primeiro, tentar desmistificar um pouco, né? Toda vez que surge uma tecnologia nova, eu passei por várias plataformas, por web, mobile, etc. Tudo parece no começo extraterrestre, né? A ideia por trás do blockchain é uma coisa muito simples. Você tem uma forma confiável de pessoas e empresas compartilharem informações e fazerem transações entre si. E o que isso é diferente? O que isso permite, né? Isso permite justamente a integração desses tipos de cadeias que antes eram muito complicadas, eram ponto a ponto. A informação ficava muito presa no lixo e você não conseguia gerar valor. Então, a partir do momento que você cria uma rede de blockchain, quando a gente fala blockchain, eu sempre acho que uma boa metáfora é uma rede que está conectando uma série de empresas, uma série de produtores, uma cadeia inteira, que está cooperando, utilizando regras que foram decididas e foram combinadas dentro dessa cadeia,
com o objetivo não só de ser mais eficiente, que eu acho que isso é a primeira coisa, mas de estar produzindo um valor novo. Eu acho que daí está a grande possibilidade para o Brasil. A gente é muito exportador de commodities e produtos de baixo valor agregado, muitas vezes. E existe uma grande possibilidade, principalmente para os pequenos produtores, deles estarem se especializando no mercado de nicho e de estar utilizando essa rede de blockchain, que pode estar sendo utilizada não somente para gerar certificações. Eu acho que essa parte de certificações foi a primeira coisa que a gente logo pensou no começo, que era justamente garantir a confiança entre todos esses elos da cadeia para abrir mercados, né? Justamente, ou pelo menos diminuir as resistências, né? Porque não é só a solução tecnológica, tem sempre o lado comercial político, mas as certificações elas são importantes, né? A partir do momento que você tem a rede de blockchain, ela permite que você crie todos os insumos necessários para que os produtores acessem os mercados e consigam estar competindo, exportando. Mas também uma coisa muito interessante que a gente tem explorado nos últimos meses, anos, que é a questão dos marketplaces, né? Que são outras formas de comercialização. Muita parte da comercialização é comercialização baseada em marcas, em grandes agregadores, né? Onde esses elos da cadeia ficam com boa parte do valor produzido, né? E existe toda a questão de você estar capacitando os produtores para que eles possam estar produzindo esses insumos de mais alto valor agregado. Eu acho que um exemplo básico que a gente já explorou é a parte de exportação de produtos orgânicos. Então, a partir do momento que você tem uma fazenda certificada que vai desde a técnica de preparo do solo até o manejo, ao tipo de fertilizante, todos os passos necessários, incluindo a parte de governo, que talvez isso seja uma coisa mais difícil que a gente tem que avançar aqui, que é uma coisa que a gente esbarrou lá fora, que é justamente a questão de você ter essa rede toda gerando esse elo de confiança, mas você assim precisa de que as autoridades, a colaboração com o governo, para que isso seja reconhecido como um esforço internacional. Então, montar essas redes não é fácil, mas já tem uma grande rodando. Eu acho que talvez a mais conhecida é o Food Trust, né? Que já conecta grandes varejistas do mundo, os 3 maiores varejistas, mais de 1.500 produtos diferentes, grandes indústrias de processamento de alimentos, que estão colaborando. E aí que vem uma grande mudança de mindset, né? A questão de você conseguir unir esses elos da cadeia para que os interesses mútuos sejam de colaboração. Então, por exemplo, a indústria de alimentos ela precisa muito de matéria-prima específica, com graus específicos de qualidade, para mercados específicos, e é uma dificuldade deles acessar esses mercados, justamente por causa dessa fragmentação que existe de informação hoje no mundo. Então, a partir do momento que você tem esses produtores, você tem essas cooperativas, principalmente, ligadas dentro das redes de blockchain, isso acaba gerando um círculo positivo que é bom tanto para a indústria de alimentos, que vai estar adquirindo, vai ter mais opção de estar, principalmente de orgânicos, que é um mercado que tem todas essas restrições de produção, mas dela está adquirindo a matéria-prima correta, de melhor qualidade, quanto para o produtor lá na ponta estar sempre exposto a um mercado maior. Então, essas redes de blockchain, elas tendem a mudar o relacionamento que existe entre toda a cadeia, né? E gerar novos tipos de produtos, gerar inovação de produtos dentro dessa cadeia, né? Quando a gente fala inovação, é basicamente incentivar o produtor a estar produzindo algum tipo de coisa que seja inovadora. Então, a gente conheceu uma startup, a gente trabalha muito com startups, a gente conversa com várias, que se citou a parte de cogumelos, que resolveu fazer um kit para que aquilo fosse fosse utilizado por crianças para aprender o cultivo em nível escolar. E isso é fantástico, porque aquele mesmo produto que tinha um valor X, num contexto diferente, tinha um valor 20x. A mesma coisa a gente vê com essa parte de produtos com características especiais para esportes, alto grau de proteína,
produtores de grão de bico. Então, tem uma série de possibilidades das pessoas estarem gerando os novos tipos de alimentos dentro dessa rede e não estão mais restritos a uma grande marca está indo lá e, por uma decisão soberana, está lançando isso no nível mundial. Que antigamente é o que a gente chama de democratização, né? Que nem antigamente, para você produzir uma mídia, você tinha que ir depender daquele grande canal de distribuição que você só chegaria famoso se chegasse aí, chegou o YouTube, qualquer um pode tudo. E será que dá para fazer isso também como produtor de alimentos, também, de ter uma inovação e conseguir expor ele no mercado, que nem o YouTube permite um produtor de conteúdo expor o produto dele diferenciado? Então, a nossa aposta é que as redes de blockchain elas não sejam um fator de inovação somente aos grandes varejistas, aos grandes a indústria de alimentos, mas que também permitam a inovação na indústria para que essas pessoas tenham chance de alcançar mercados dentro que estavam disponíveis para elas. De fato, essa capacidade que o blockchain traz de descentralização, né, distribuição do poder, né, de acesso, do poder de fator de produção, enfim, do poder de mercado é muito interessante. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, eu acho que a gente falou aqui sobre como democratizar, de certa forma, né, a cultura 4.0, as tecnologias, a gente falou de capacidade das tecnologias estarem em evolução, onde elas estão, como que as agritechs podem evoluir, como uma startup de sucesso, aqui o Cleiton acabou de fazer, quem não viu a receita de sucesso da startup. Mas aí eu queria ver com vocês, a gente voltar um pouco do tema principal de mudanças climáticas e a gente ver como que de fato a cultura 4.0, eu queria que vocês aqui trouxessem realmente assim, exemplos práticos e a gente conectar um pouco com o público que talvez a gente avançou bastante na nossa discussão aqui para algo bastante mais profundo, mais específico sobre como, né, avançar na agenda, mas eu queria que a gente retornasse só para a gente pontuar assim, dentro dessa cadeia, desses elos diferentes da cadeia de alimentos, como a tecnologia 4.0, a cultura 4.0, ela está auxiliando na redução de emissões ou também na resiliência às mudanças climáticas. E aí fica para a mesa, para que vocês, quem quiser, e também eu posso começar. Vou começar com alguns exemplos nossos mesmo, né? Então, existe esse paradigma primeiro de que a agricultura digital só é para o grande produtor, né? Então, a gente tem visto hoje mecanismos, de novo, através do modelo de negócios, as parcerias, de fazer isso chegar para o pequeno. E saiu um artigo que eu acabei de compartilhar com o pessoal no grupo, que hoje é difícil para o produtor entender realmente o retorno da tecnologia no agro. A gente está escutando bastante isso, tá? Por vários motivos. Porque cada safra é uma safra no contexto agrícola, porque existe sim uma grande dificuldade de acessar crédito para acessar a tecnologia também. Então o produtor tem que lidar com 1000 fatores. De novo, mil tomadas de decisão, da compra do insumo, ao manejo, à comercialização, e aí a margem que esse cara tem vai sendo diluída, todo mundo vai pegando um pedacinho. E aí a gente falando de agricultura 4.0, eu vejo, claro, a questão da eficiência de produção, né, de aumentar a eficiência, apesar de que a gente olha para a soja, está num patamar ali há muito tempo, né, então também não vejo a gente dando não tem mais espaço para dar um mega salto de produtividade, não tem mais variedades, a gente está chegando no limite genético. O potencial produtivo é gigantesco das culturas, mas no dia a dia ali a gente precisa investir no manejo, em técnicas para o produtor. E essa informação vai chegar através de empresas como a nossa. Então, ao invés de eu dar um mega acesso para o produtor a 1000 informações, eu vou dar informações diárias para ele. Olha, a previsão do tempo para os próximos 3 dias é a seguinte. Então, se você tem uma operação de aplicação de defensivo ou qualquer manejo para o dia seguinte, não vai fazer, você vai chover e vai perder aquilo. Pequenas coisas podem agregar nessa tomada de decisão do dia a dia. Qual que é o risco de uma doença acontecer? Está na hora de você ir para o campo para monitorar essa doença. Então não é ensinar, não é detectar a doença em si, é ensinar como o cara tem que ir para o campo para tomar a decisão.
a gente começou a inverter um pouco a lógica da tecnologia e da entrega de informação. A gente viu que só dar o dado para o cara, só dar um alerta não era suficiente. Tem que entender como é que essa informação flui dentro da cadeia da tomada de decisão no dia a dia. E falando para o pequeno, aí é realmente um trabalho que vai depender de um extensionista, de uma ONG, de alguém que ajude a fazer esse trabalho de comunicação, mas surpreendentemente hoje todos os produtores usam WhatsApp, por exemplo. Tem os filhos dos produtores que a gente esquece muito, e a tecnologia hoje é um instrumento quase de retenção dessas pessoas no campo. É o filho que está ensinando o pai a usar, a interpretar, está percebendo que a atividade agrícola, se bem com transparência, com informação, com gestão de custos, pode ser uma atividade melhor do que talvez ir para a cidade e ver outro tipo de carreira, né? Então a gente tem percebido que tem mais a ver com essas interações, com entender a realidade mesmo do produtor, do que a tecnologia por si só. Tá? E aí eu acho que a gente entra muito na questão de resiliência e adaptação. Trabalhando no caso do Espírito Santo, a gente trabalhando com a Coca-Cola, já se sabe, o Estado está em crise hídrica há muitos anos, vai continuar, as perspectivas são só negativas. Você tem indústria de leite, de café, grandes marcas compram dali. O que eu vou fazer com esse cara? Eu tenho que ensinar novas técnicas, tenho que ajudar ele a se adaptar primeiro, mitigar um pouco desse risco, porque o problema climático vai acontecer. Né? Técnicas de plantio, usar técnicas que ajudem a reter mais umidade no solo. Quando que ele vai tomar a decisão de irrigação? Por exemplo, se eu sei o que está acontecendo embaixo do solo e eu tenho uma previsão do tempo de alta assertividade, eu posso dizer, cara, você não está ainda no nível crítico de umidade, você tem pouca água, pode segurar mais uns dias, porque vai chover, por exemplo. Então são esses tipos de tomada de decisão. Não é algo de outro mundo, ainda não é blockchain, mas já dá uma transparência que o cara não tinha e pode ter um impacto muito maior, a diferença do cara perder a produtividade ou não e sair da atividade ou não. O pequeno produtor, se ele quebra uma safra, provavelmente ele não tem resiliência para continuar ali. Ele vai se mudar, ele vai levar todo mundo embora. Vai vender a terra. Então passa por aí os cases. Quem quer complementar? Acho que a gente compartilha essa visão de inteligência para o campo e a questão do papel das cooperativas e da democratização através das APIs, né, que a gente chama de computação aberta. Computação aberta é uma coisa muito importante para que tenha um nicho de startups, que nem a Embrapa também faz, a questão das APIs delas, de você criar uma tecnologia que seja uma plataforma que permita outras empresas estarem resolvendo problemas específicos. Isso é um problema muito importante na questão de custos. Não dá para todo mundo fazer tudo do zero. A partir do momento que você tem uma escala, uma plataforma em nuvem, você cria uma infraestrutura que permite você pegar aquelas informações que você tem nos bancos de dados, aquelas informações que vocês têm geradas pelos modelos de inteligência artificial e fazer com que ela chegue num aplicativo para um produtor que nem o Marcos está falando, chegar num produtor que traga informação útil para ele no dia a dia. Né? Essa questão de gerenciamento dos recursos hídricos é fundamental, desenvolver modelos específicos para a agricultura tropical, uma coisa que a Embrapa faz, uma coisa que também é importante. Então, a partir do momento que você cria esse ecossistema com a plataforma, eu acho que vai acabar gerando uma série de empresas rodando ao redor, utilizando essa plataforma, e a plataforma em si ela se transforma numa forma de fazer com que isso alcance um número maior de pessoas. Você vê que toda a plataforma de comunicação, o efeito do WhatsApp, do Facebook, que eles têm em termos de conectar tantas pessoas. Então, a partir do momento que você consiga pegar essas informações climáticas, gerar modelos e compartilhar isso numa escala muito grande, você tem a possibilidade de estar alcançando um número muito maior de pessoas, porque eu ainda vejo isso como um mercado muito de nicho. A gente fala de todas as tecnologias, de alta tecnologia, mas é muito interessante você ver estudos que mostrem qual é o grau que realmente isso atinge no Brasil, né? Que tipo de produtores têm capacidade de estar absorvendo isso no momento. Então, eu acho que sem esse ecossistema é muito difícil você conseguir gerar uma democratização disso. Bom, aproveitando um pouco dessas tecnologias que tem o viés para a sustentabilidade, eu queria até destacar
vamos chamar um tema que está bastante comum, é a gente falar sobre economia circular também, né? Então, hoje um dos Ministérios do Desenvolvimento Regional está colocando alguns polos, algumas rotas tecnológicas, e já em 2 locais já está trazendo esse viés de uma rota de economia circular, integrando aí várias instituições públicas, né? A Embrapa é uma delas, que está ali no Distrito Federal e em torno, e só colocando assim como frentes iniciais, eles colocaram a ideia da água, né? Do uso da água, que tecnologias a gente poderia atuar para ter esse viés para o meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável, biofertilizantes e energia. E aí, ampliando, pela provocação do Felipe aqui para exemplos mais práticos, você tem, vou citar aqui 2 extremos, não seria bem 2 extremos, mas assim, questões mais simples que não requer tanto a questão do digital, da agricultura 4.0, que é o próprio impacto que a gente tem para gases de efeito estufa, né, resgate de CO2, como você reformar ou você renovar áreas degradadas. E aí, um desses aspectos grandes, a gente pensa que no Brasil a gente tem 20% da nossa área com pecuária, e grande parte dela com pecuária de baixa produtividade. Você tem, por exemplo, sistemas produtivos como o próprio foi comentado aqui na pergunta para a Smart, de integração lavoura, pecuária, floresta e LPF, né, que permite você trazer uma outra lógica de produção, e já está um impacto bastante significativo aqui, alguns estudos da Embrainformática. O que a gente fez mesmo, a gente está fazendo uma coisa bastante técnica. A gente tem um pecuarista muito tradicional, né, ele deixa o pasto dele lá, os 3, 5 primeiros anos com um vigor, depois ele vai deixando até 20 anos, até um ponto que está o areião, né? Mas nessa perspectiva, a gente fez lá um cálculo com ganho médio animal para uma pastagem nova, né, com esses indicadores por primeiro ano. A gente viu que se ele reformar ou renovar áreas que estão ali descobertas, né, o retorno para ele em termos de ganho peso animal, né, e também na pecuária leiteira, para as vacas lactantes, ele, dependendo da região, ele recupera isso em 1 ano ou 1 ano e meio. Então, assim, vale a pena, ele não tem essa noção, mas economicamente ele pode fazer simplesmente uma mudança no sistema produtivo, conta técnica, que traz um grande impacto para o meio ambiente. E aí, numa outra perspectiva, eu queria comentar também a lógica de controle biológico, né? A gente cai um pouco por essas tecnologias que a gente acaba trazendo menos defensivos aí, que a gente já tem uma certa resistência das pragas que afetam algumas culturas, e isso acaba trazendo para a gente muitas diferenciais, muitas inovações. Uma delas, por exemplo, uma tecnologia que está tendo por nanotecnologias. Você pega uma completamente turva, joga ali um pozinho, fica limpo até um ponto de um consumo, né? Mas assim, mais além, eu queria falar a questão da bioinformática aplicada, né? Melhoramento genético, a ideia do CRISPR, né? A ideia de você pensar uma questão da edição gênica. Então, ou o próprio modificação de DNA. Assim, em suma, você faz uma coisa laboratorial, você pega assim, vamos pensar o seguinte, em vez de eu pegar um outro gene de um outro organismo e trazer uma resistência e modificar geneticamente aquele organismo, eu tenho dentro daquele mesmo ser um outro gene que, se é alocado na parte certa, dá para ele um certo benefício, uma certa característica que para produção é bom, não afeta, eu posso ter uma resistência, evitar todo um conjunto de defensivos por conta de um melhoramento que eu fiz por edição gênica, ou ainda por supressão de DNA. Às vezes eu pego ali uma praga que está muito próxima, faço uma pequena mudança apenas naquele microorganismo, e aí eu estou falando de tecnologia de ponta, recém-patenteada, ele acaba não tendo a digestibilidade para atacar aquela folha, aquela lavoura. Então, simplesmente uma pulverização, quando cai naquele animal, ele acaba morrendo por inanição. Então, assim, é uma coisa, basicamente, vamos chamar assim, clean, e que são novas frentes, assim, que estão na ponta da fronteira, como edição gênica, CRISPR, que trazem para a gente novas perspectivas, a gente cair mais para
vamos chamar, soluções biológicas, né, mais sustentáveis do que soluções químicas que em mais e mais e mais escala acabam afetando e trazendo um risco alimentar para toda a população. Bom, como a gente está próximo do almoço, é isso. Entre finalizar o almoço sou eu, é isso? Então tá bom, não, mas só brevemente, acho que assim, a gente está muito dentro da nossa própria indústria, a gente está muito dentro da região sudeste em termos de o que é inovação, o que é agricultura 4.0. Eu acho que um ponto que precisa ser observado são as novas tendências. Então tem até aqui um número que proteína vegetal vai ser um mercado de 85 bilhões de dólares em 2030. Hoje é um mercado de 4,6 bi, ele vai mudar para 85 bi. Então tem instituição financeira que já está vendo como ela vai apoiar as startups que estejam olhando isso. Então assim, que outros trends tem aí? Um outro tema que a gente vê muito frequente é na história da pecuária também, né? Que há uma preocupação enorme sobre emissões de metano, desmatamento. Para o consumidor europeu, o que importa é bem-estar animal. Então, assim, será que a gente está aqui focando e addressing, né, o ponto que é realmente um ponto de impacto que vai representar alguma coisa na ponta? E que tipo de tecnologia vão apoiar isso? Então, olhar, acho que esse é o ponto, assim, um pouco fora da caixa, porque a gente está dentro da própria indústria, a gente acha que o problema é e assim, precisa ser solucionado, mas será que esse realmente é um ponto que precisa ser solucionado? E outro que eu acho que em termos de financiamento das atividades todas, né, eu sempre brinco que investimento de impacto, financiamento, todo mundo fala, tem várias chamadas, tem várias incubadoras, tudo mesmo assim. Eu falo que sair da poesia, até onde a gente brinca que é, né, quando a goma atinge, né, when the rubber hits the road, é uma outra conversa. A gente viu muito nesse último caso de investimento que a gente fez, né, até identificar quem vai tomar o teste, até o recurso sair de lá, até passar por toda a burocracia brasileira de gestão de capital externo. Como junta isso, então, assim, né? Como a gente olha os dois lados, tecnologia que é novas tendências e como esse recurso finalmente vai chegar e voltar. Queria ver se tem espaço para uma ou duas perguntas, ver se alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar para os palestrantes. Eu queria fazer um comentário, qual que eu agradeço, a respeito até do que o último ponto. Foi falado aí da questão de como o mercado externo olha para isso e o que realmente interessa. Foi até um comentário seu falando da questão do conforto animal, e eu acho que foi muito bem colocado pelo colega da Embrapa a questão do ILPF, que foi mencionado aí da parte de conforto animal, foi falado da questão de risco climático e como resolver isso no fator floresta também. E o outro ponto que você mencionou, a questão aí de funding, realmente um ótimo comentário que você colocou, porque assim, o financiamento externo principalmente até chega, mas muitas vezes com um valor e um funding tão alto que para o produtor e principalmente para o pequeno, a gente já tentou intermediar algumas coisas nesse sentido, mas não faz sentido para o produtor, não é interessante para o produtor porque o custo é muito alto. Então, são grandes questões aí que eu acho que passa também pela certificação, e IBM, se você não olha nisso, porque eu acho que fica a dica, né? Se é que já não está no radar. A questão de certificação dessas propriedades, porque muitas vezes a gente quer financiar não só internamente quanto externamente, mas como saber se essa propriedade ela já está com toda uma tecnologia ou mesmo quer entrar para ter até talvez uma certificação de uma carne carbono neutro e assim vai. Então eu acho que são pontos relevantes aí de se olhar bem, com bastante carinho para o ILPF, e sou suspeita para falar, o Bradesco faz parte da rede de fomento ao ILPF, então eu acho que
é bem interessante pensar nessa questão de certificação, mas nas questões também de funding externo e interno, como realmente olhar com olhos de financiador aí, mas olhando com recurso barato, faça sentido para o produtor. Ótimo. Alguém quer fazer um comentário em relação ao Bem rapidinho, eu acho que a gente vai ver, a gente tem os maiores exemplos de unicórnio brasileiro são as fintechs, né? A gente já tem fintechs fazendo uma fusão com as agtechs, justamente para tentar desburocratizar, dividir um pouco esse risco. Então tem hoje as fintechs. Eu vendo a solução, mas também já te dou o crédito, porque se o produtor tiver que buscar, não tem linhas aprovadas ainda para acessar a agricultura 4.0, você tem para irrigação, máquina, você fala de sensor, não tem uma linha. Então hoje muitas startups já tomam também esse risco, já estão dando crédito para o cara, já estão criando um marketplace para já antecipar essa venda. Então a gente vai ver essa economia de plataforma crescer muito no agro, muito rapidamente também. Só continuando nessa linha que eu acho interessante, essas cartas de crédito rural já tem modelos de crowdfunding aqui no Brasil rodando para, é claro, são poucos projetos, mas financiamento externo sendo feito com tokenização, que está trazendo recurso internacional chinês aqui para o Brasil para financiar micro e pequenos produtores aqui. Então, uma desintermediação fantástica que está acontecendo. Só um comentário, acho que o INPF é muito interessante, não esquecendo do F. Quando a gente fez o nosso mapeamento, todo mundo da pecuária, exatamente. O F que é bom. O F está fora, o F é um tema que é capital intensivo, é longo prazo. Então, assim, acho que tem que, sempre como olha o F, sem dúvida é o F que vai olhar em recursos hídricos e manter isso, né, o solo úmido. E sobre, acho que realmente hoje tem várias novas ferramentas, veículos para chegar a esse financiamento até o empreendedor rural. Né? Precisa realmente, a gente fala, qual é aquele que faz mais sentido em cada situação. Pode ser que seja um crowdfunding, né? Se a gente pensar no crowdfunding, mas crowdfunding no Brasil ainda falta um pouco de cultura de quem vai investir, quem vai ser o crowdfunder, né? Quem é o investidor que vai pôr o recurso lá. E não como ele chega, mas assim, acho que tem novas ferramentas por aí e realmente elas têm que ser exploradas, fazer pilotos. Mais alguém? Gostaria de colocar alguma coisa, fazer uma pergunta? Sou o Rodrigo da Elite Conservas. Uma pergunta para a mesa, porque tem uma coisa até que o colega da Embrapa citou sobre o potencial que o Brasil tem de expansão de produção. Né? Então, a gente tem muita área com baixa produtividade, né? Baixa intensidade de produção, e que muitas vezes a gente não tem uma noção de onde que essa área está e de que forma que a gente consegue fazer o melhor uso dela. Queria que vocês pudessem trazer, comentar se existem ideias ou soluções já meio que direcionadas de que forma que a gente consegue fazer o melhor uso do solo, aumentar a eficiência do uso, não pensando só nas áreas que já produzem, mas como fazer isso em termos de uma inteligência territorial de expansão da produção. A gente tem um projeto, existem várias técnicas, né? Uma base que é análise de NDVI, que você consegue fazer esse tipo de análise em nível macro, micro. Você consegue, dando um zoom in, um zoom out, você consegue mapear um estado, uma cidade, uma região, e você consegue ter uma certa noção de quais áreas produzem ou mais, tem até a questão do histórico. Então, isso que a gente fala o poder do Big Data, né? Da grande quantidade de dados. Essa parte de imagens de satélites que você processa, você consegue tirar esse tipo de relatório em nível estadual, até questão de identificação de que tipo de lavoura está sendo feita em cada macro, micro área, qual é a produtividade média. Então, as imagens que você tem via satélite, o processamento dessas imagens consegue te dar um tipo de visão, principalmente os governos têm muito interesse nesse tipo de relatório e informação. E já é possível fazer isso, não é ficção. Exato, somando base de solos também, você consegue entender onde está o maior potencial agora, onde vale a pena investir, onde vale a pena converter, somando a parte de logística, etc., né, porque isso entra na conta do produtor também, e até projeção futura. Como é que vai ser o clima daqui a 5, 10 anos? Será que essa área que hoje é muito produtiva, será que ela vai continuar sendo?
Exato. Então tem várias iniciativas, só que eu não vejo muito as pontas se fechando. Isso que eu ia falar, o modelo de negócio para isso fazer acontecer, a política pública está clara, acho que zoneamento ecológico, econômico, zoneamento territorial é uma coisa, mas um modelo de negócio que faça sentido e direcione a expansão da produção para essas áreas, é que eu não, sim, não consigo ver aí. De ajuda de vocês. Não, eu acho que o Guilherme já fechou o ponto que eu ia comentar, né, do viés, porque você pode mudar muitas vezes uma produção, essas látex que foi acometido por uma enfermidade, cacau, vendo alguns fatores, né, clima, altitude, etc., região, e aí você vai sabendo onde expandir. Mas o ponto que o Guilherme já destacou, que me veio em mente, foi esse viés econômico. Né? Então, tá, eu vou ler, mas aí eu tenho uma perspectiva dele, olhando toda essa questão da viabilidade. Ele trouxe o gargalo nosso logístico, né? Então, assim, eu estou produzindo ali, mas eu vou pensar essa ideia vou trazer o exemplo do ILPF, né? Um dos colegas lá da Embrapa, que é referência na área de ILPF, resolveu fazer essa produção lá na fazenda dele. Ele falou: o meu cliente vai ser Goiás, vai ser Goiânia, a capital. Mas ele viu que, pela distância da fazenda, embora fosse próximo, mas ele falou assim: não compensa, depois quando eu produzo, que eu vou pegar a parte de madeira, para eu levar para a capital. Então era toda a minha ideia. Então o transporte, na verdade, se tornou viável para esse outro município, Anápolis, que está aqui muito próximo. Lá eu não consigo chegar. E ele fez todo um projeto, essa questão de tempo, e não tinha. Então esse é um dos fatores determinantes, e aí também apontado pelo Guilherme, essa projeção às vezes de tendência, né, de áreas, e essa questão de tendência, de potencial, de novas tecnologias e áreas, acabam fazendo, inclusive, substituição de culturas. Né? Tá aqui, essa era uma região que preponderava que algodão, e de repente vem uma outra cultura e começa a expandir para outras áreas, muitas vezes por conta dessa questão de outro viés, de tendência, de onde agora está se valorizando mais a proteína, o que é. Então isso é uma outra mais a se computar para a gente ver onde a gente pode expandir. Só trazer o chapéu financeiro, acho que assim, além de políticas públicas, que realmente tem que haver um plano, acho que tem uma questão financeira. Então, assim, áreas degradadas, às vezes, dependendo de onde elas estão, elas são áreas de alto valor financeiro hoje. Ou da mesma forma que às vezes a gente vê rodando áreas de comunidades indígenas que de repente ficaram próximo da expansão da cidade, que passa a ser algo interessante. Então, assim, desde essa perspectiva financeira, né, assim, onde essa área está e quanto isso vai custar mais. Por outro lado, também todo esse tema logístico, né, porque às vezes você tem áreas que são super distantes e não é só o custo logístico, mas também o impacto em termos de emissões. Então, qual é o nível de emissão, né, se a gente está falando de mercado de carbono, de trazer alguma coisa do Acre até o Porto Santo. Bom, chegou a hora da gente finalizar. Queria agradecer muito a vocês, foi riquíssimo o debate. Eu acho que a gente conseguiu, nesse tempo aqui, em vários lugares de desafios e de oportunidades desse mundo agtech, esse mundo de inovação, né, do agronegócio. Acho que tem muitos desafios. Eu fico feliz assim, vendo que pelo conteúdo que vocês apresentaram, o país, de certa forma, está avançando, né, e já avançou muita coisa, tem muita coisa a avançar ainda, mas eu vejo com olhos de futuro bastante promissores, né? Então, eu agradeço muito a vocês estarem até aqui, nessa hora, terem chegado no dia de hoje, e aguardem que a gente vai ter mais eventos e mais produção de conhecimento e troca. Espero que cada vez mais a gente consiga trazer mais esse assunto, democratizar mais esse assunto e que permeie mais outros setores também. Muito obrigado, até a próxima. Brasília,